falando com vocês, tá bom? Obrigada. Admite. Ok. Então, gente, muito bom dia para vocês. Assim, quero dizer que eu tô com muita saudade. Da aula online é até, de certa forma, confortável, mas eu acredito que não tem nada igual, né? Tá com vocês, olhar no rosto de vocês, a gente tá junto. Então, assim, estou sentindo muita falta disso, muita falta de encontrar com vocês, de ver vocês e ouvir a música de todos vocês, né? Então, gente, vamos lá. Nossa aula de hoje, vou compartilhar a tela aqui com vocês. Nossa aula de hoje é sobre choro, tá? Aqui, ok. Caso alguma coisa dê errado aí, vocês não estiverem vendo, vocês vão me informando no chat. Todo mundo está vendo essa tela que eu compartilhei agora? Me dá um sim. Sim. Ah, beleza. Ah, eu vou fazer um negócio aí para vocês que gostam de rabiscar. Quer ver? Eu aprendi aqui. Ó. Ó. Pronto, agora sim. Agora acabou a festa! Professora, Oi. precisa anotar? Eu acho interessante vocês anotarem vários pontos, porque eu passei o questionário para vocês, né? E daí vão ser importantes esses pontos para vocês responderem o questionário. Só que esse slide aqui eu vou disponibilizar para vocês lá na plataforma, tá? Então, assim, Tá bom. a plataforma não precisa, sobre o slide não precisa anotar, mas se vocês acharem interessante alguma coisa, pode tomar nota sim. Vocês estão vendo... Obrigada. De nada. Vocês estão vendo essa primeira tela aqui que eu compartilhei, aqui com o PowerPoint? Dá um sim ou responde sim aí para mim. Sim. Beleza. Sim. Maravilha. Então, vamos lá. Gente, por que nós estamos falando do choro? Porque dia 23 de abril foi o Dia Nacional do Choro. Olha que bacana. E o choro nada mais é, ou muito é, um gênero da música popular brasileira, né, que eu considero, assim, incrível. E tem muita coisa interessante, bacana para a gente estar aprendendo sobre o choro. Nós vamos discutir algumas coisas. Todo mundo dando, né? Eu tô tendo aula. Alguém tá falando aí no microfone e eu tô desconcentrando. Deixa eu ver onde eu bloqueio. Ok, vocês mesmos desligam aí o microfone. Gente, então vamos lá. Passa trem. Opa! Contextualização histórica. Por que é importante a gente fazer uma contextualização histórica de tudo? Para a gente entender em que momento se deu o choro, por que aconteceu, o que estava acontecendo no Brasil nesse momento, tá? Então vamos lá. Aqui, data-se que o choro tenha surgido na segunda metade do século XIX, que seja oriundo da mistura de versões abrasileiradas de ritmos africanos, lundu e batuque, com ritmos europeus, valsa e polca. Depois, mais para frente, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, tá? E aí eu acho importante frisar nesse momento a chegada da família real, 1808, e com essa chegada eles trouxeram instrumentos e a cultura europeia, claro, né? Instrumentos esses são piano, clarinete, violão, aí nós temos também a flauta, bandolim e o cavaquinho. Aí, como eu falei para vocês, né, chegou também a cultura europeia, faz parte dessa cultura, a dança de salão, que eles tinham como costume lá valsa, mazurca, modinha e polca. Tá? O choro se originou da mistura disso, dos ritmos brasileiros com esses ritmos europeus. Em 1815, a gente vai ter um acontecimento importante também, que é quando o Rio de Janeiro vira capital. Então, Rio de Janeiro passou por uma reforma urbana e cultural. E nessa reforma convém destacar que foram criados os cargos públicos. Vocês vão entender por que é tão importante a criação desses cargos públicos. Então, vamos lá, deixa eu admitir mais gente aqui para a nossa aula.
Beleza, fui. Então, gente, a reforma urbana, os instrumentos e as músicas estrangeiras, juntamente com a abolição do tráfico de escravos no Brasil, outro acontecimento importante, 1850, foram condições históricas para o surgimento do choro, já que possibilitou a emergência de novos ofícios para as camadas populares. Que ofícios são esses? Os cargos públicos, tá? Por quê? Porque aí, gente, esse pessoal que tinha um cargo público fazia parte ali da camada mais baixa da sociedade. Porém, eles tinham um dinheirinho para conseguir beber uma cervejinha no final de semana, fazer uma resenha, fazer uma comida, fazer um choro, né? Um grupo, uma apresentação lá. Só que nesse contexto começaram a surgir essas festas. E nessas festas tocava-se o choro, tá? Inicialmente eram versões dessas músicas que eu comentei com vocês aí. Por exemplo, eles pegavam uma polca, um machixe e abrasileiravam um pouquinho, tocavam com swing mais brasileiro. Inicialmente eles faziam isso. Depois, o que passou a acontecer? As próprias composições do choro, como eu vou falar para vocês um pouquinho mais tarde, tá? Nesse contexto, os chorões são figuras muito importantes. Porque quem eram os chorões? Eram essas pessoas que se encontravam nas casas, né, para tocar e para se divertir, por puro prazer, beber uma cerveja, comer um pouquinho e tocar choro. E o que era interessante? Quem assistiu o documentário pode falar isso para a gente também. Lá eles falam que o choro, inicialmente, não era visto, né, como um gênero instalado de música brasileira. Então, ele não era muito bem visto. Só que ainda pior que o choro era o samba. O samba não era bem visto de forma alguma, né? E costumava acontecer assim, nessas reuniões, o samba ficava no quintal, ou seja, a galera reunia numa roda de samba lá no quintal da casa, e na frente da casa era o chorinho, porque o chorinho era um pouco mais aceito pela sociedade. Isso é interessante, né? Então, sem muito compromisso, sem precisar tocar por dinheiro, essas pessoas, os chorões, passaram a formar conjuntos para tocar de ouvido as músicas que eu comentei com vocês, e que, juntamente com alguns ritmos africanos já enraizados na cultura brasileira, como o batuque e o lundu, passaram a ser tocados de maneira abrasileirada pelos músicos, que foram então batizados de chorões. Inicialmente, eles se reuniam aos domingos nos chamados pagodes, e com isso, esses pagodes se tornaram os principais canais de divulgação desse estilo, ou seja, do choro, para o povo. Então, a gente tem que o choro faz parte de uma ponte entre o folclórico popular e o erudito, ou seja, o encontro da música europeia com a música popular brasileira. E como o choro tomou a maior proporção, né? Com a difusão de bandas de música e do rádio. Aí mais tarde a gente vai falar como que o choro realmente tomou uma grande proporção. Mas nessa questão, nessas duas questões que eu falei para vocês, que é essas rodas aumentando, se tornando mais frequentes, e o aparecimento nas rádios, aí o choro tomou uma grande proporção também, tá? Deixa eu ver se tem alguém para entrar. Tem. E no chat. Professora, ok. Aceitei todo mundo. Obrigado, gente, pelo aviso. Então, gente, eu coloquei aqui embaixo um link de um videozinho de 3 minutos, eu acho, que convém vocês verem, tá? Esse slide aqui eu vou estar disponibilizando para vocês, porque depois vocês acessam os links desse slide e vocês vão ver os exemplos que eu dei aqui nessa aula e algumas coisinhas a mais, tá? Esse vídeo que eu não vou passar para vocês, mas que eu quero que vocês vejam depois, é um vídeo que resume bem essa história do choro, beleza? Então, para frente. Ok. Então, gente, falando da forma do choro.
Ou seja, como que esse choro é composto? Isso aí é uma regra? Não. Mas geralmente a maioria dos choros se encontram sob essa forma, que é uma forma na música conhecida como rondó. O que é isso, basicamente? Você tem um tema A, aí acontece, né? Toca lá o tema A. Aí você tem a repetição desse tema A, toca lá o tema A novamente, e aí aparece um tema B, um tema diferente desse tema que já foi tocado. Depois você tem uma volta para esse tema A, aí você tem um tema C, um tema diferente, repete esse tema C e volta para o tema A. Essa forma é a forma que geralmente se compunham os chorinhos, né? Porque, gente, com o passar do tempo as coisas vão mudando e nem na própria época, nem todo choro seguia essa regra, né? Mas essa regra é interessante para a gente entender porque auditivamente faz muito sentido. E aí eu escolhi para ilustrar isso esse choro aqui, Flor Amorosa, que foi a primeira composição do gênero, marcada, tá? Datada. Essa aqui foi a primeira, mas pode ser que tenham existido outras, né? Ela é do Joaquim Calado, um nome importantíssimo do choro também, que convém vocês tomarem nota aí. Então, vamos ouvir Flor Amorosa e eu vou estar comentando com vocês quando que surge a parte A, quando que surge a parte B, para a gente ouvir isso, tá? Vamos lá. Me falem se vocês conseguem ouvir. Vou abaixar.
gente, lembrando que essa forma é uma forma assim que geralmente os músicos seguem. Por quê? Porque entre essas partes, parte A, parte B, parte C, né, acontecem improvisações, desafios. Isso é muito interessante. Alguém perguntou aí para mim no chat se choro e chorinho, mesma coisa. Sim, chorinho é o nome mais popular, né? Choro a gente designa assim o gênero mesmo da música popular brasileira. Chorinho, vou ler um chorinho, vou escutar um chorinho, vou falar para vocês mais para frente também sobre isso melhor, tá bom? Aí, gente, o que é interessante? Nessas rodas de choro, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar uma roda de choro, que é muito legal, os instrumentos vão fazendo batalhas entre si, né, com a improvisação. E é muito bacana. Claro que, para tocar chorinho, os músicos geralmente são exímios músicos, porque chorinho é uma música difícil de ser tocada, é uma música rápida, é uma música que exige técnica, entendeu? Então, assim, dá gosto de ver, é super legal. Então, dessa forma aqui, rondó, o que eu posso destacar para vocês? O choro clássico possui três partes, né? E organizada de forma rondó, geralmente seguindo o padrão das repetições A, BA, CC, A. A primeira parte A está na tônica, se a gente for pensar em Dó maior, está no tom de Dó. A segunda parte, no tom da dominante. Quem é a dominante? Quinto grau. Se a gente pensar em Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, tá? E a terceira parte, gente, no tom homônimo. O que é o tom homônimo? Quer dizer que é o tom da tonalidade, só que muda o modo. Então, se está em Dó maior, a tonalidade vai para o Dó menor. Isso não é uma regra básica, mas geralmente, na maioria dos casos, está assim, tá? É um método de composição muito comum. E aí, a gente ouviu essa Flor Amorosa, depois eu recomendo que vocês ouçam de novo, tá? E vamos falar agora, gente, sobre a instrumentação. Olha só. Os primeiros instrumentos colocados no chorinho, digamos, né, foram aí flauta, violão e cavaquinho. Logo depois nós tivemos que acrescentar, né, nós acrescentamos aí o bandolim, clarinete, saxofone e pandeiro. E cada instrumento desse vai ter um papel, assim, muito bacana e único dentro da roda de choro, tá? O choro, isso nós estamos falando de características, então fique atento. O choro é uma música predominantemente instrumental. Porém, quando a gente fala predominante, não quer dizer que é regra, né? Então, como exceção dessa regra, nós temos aqui o Tico-Tico no Fubá, que todos vocês conhecem também, na voz da Carmen, né? Que é uma música, assim, que ilustra bem isso que eu estou falando para vocês. Primeiramente instrumental, depois eles colocaram letra. Acontece muito nos choros, viu? Acontece muito. Então, vamos ouvir este exemplo. Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, tá comendo minha cana pomal. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas de fuma-oba. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico-tico de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piti para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, um sapão, mas ele acha que fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Mas por favor, tira esse bicho do celeiro, que ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico-tico de cima do meu fubá. Tem tanta coisa que ele pode pinicar, eu já fiz tudo para ver se conseguia. Botei ao piti para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, um sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. O tico-tico tenta outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no pomar. Todo mundo conhece essa música, né?
Gente, vocês estão vendo o slide aqui? Responde para mim no chat, por favor. Dá para ver o slide? Tá vendo aqui agora? Sim, sim. Beleza. Obrigado. Que alguém estava com problema para ver o slide. Gente, então, olha só. Opa, tô aqui. Então, nós temos, gente, além disso aqui, convém destacar também os regionais, que são grupos de choro. Os conjuntos regionais são compostos por instrumentos de sopro, de corda e de percussão. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre a função de cada instrumento dentro do chorinho. Geralmente, um ou mais instrumentos de solo, como flauta, bandolim, cavaquinho, ou ainda clarinete e saxofone, executam a melodia. Olha que interessante. Então, nessa figura que a gente tem aqui, o bandolim pode fazer a melodia, a flauta pode fazer a melodia, o cavaquinho pode fazer a melodia. Só que é muito comum também, como o bandolim e o cavaquinho são instrumentos de corda, eles podem fazer a base rítmica também. Podem solar, às vezes, fazer improvisações também, tá bom? Isso acontece. Enquanto o cavaquinho faz o papel de centralizador do ritmo, um ou mais violões, vocês estão vendo aqui, né? O violão de 6 cordas e o violão de 7 cordas improvisam modulações com acompanhamentos, harmonizando e formando a base do conjunto com a chamada baixaria dos sons graves. Gente, os violões do chorinho são violões assim interessantes da gente pensar, porque o violão 6 cordas, geralmente, ele faz uma base harmônica, tá? E o violão 7 cordas, ele fica responsável por fazer uma baixaria que dá um certo peso e um certo balanço para o chorinho. Então é muito típico. Às vezes você vê grupos de choro somente com o violão 7 cordas, tá? Porque aí o violão 7 cordas pode fazer a parte da base e pode fazer a parte da improvisação dos baixos. É bem interessante. E na percussão, há os instrumentos como o pandeiro. Assim, se a gente for pensar entre samba e entre chorinho, e for, assim, analisar criteriosamente, no samba a gente tem aí na percussão a figura do surdo, a figura da caixa. Então são instrumentos que trazem um certo peso a mais para a música. Vocês perceberam que o chorinho é, entre aspas, um pouquinho mais leve? Nos grupos de choro, a gente tem, geralmente, o pandeiro fazendo a percussão apenas, tem chocalho, tem reco-reco, tá? Às vezes você tem um surdo assim, mas bem leve, mas geralmente é isso mesmo, pandeiro, e o pandeiro segura a onda, tá bom? Vamos para frente. Aqui. E aí tá a nossa figura, esse figurão aí interessante, que é o dono da bola, né? O documentário vai falar sobre ele, vai falar muito sobre ele, porque foi, gente, a figura, assim, uma das figuras mais importantes do choro. Por isso que ele foi chamado, né, pai dos chorões. Porque, gente, a partir do Pixinguinha, além dele ter gravado demais, ser um exímio músico, ser um compositor, assim, tá? Ele ajudou a definir aquela forma lá do choro que eu comentei com vocês. O flautista, saxofonista, maestro. Então, assim, ele era um músico incrível. E, além disso, o que ele fez? Ele ajudou o choro a sair do campo nacional e passar para o internacional. E como que vai acontecer isso? Uma das formas é com o grupo dele, os 8 Batutas, tá bom? Dia 23 de abril é o aniversário do Pixinguinha. E por isso foi taxado aí de Dia Nacional do Choro. Aí, se você fala para mim, gente, lá no questionário, a última pergunta é se você conhecia alguma das músicas que foram mostradas lá no documentário. Você fala, não conhecia nada, não. Pelo amor de Deus, olha essa música. Você conhece essa música. Vou mostrar para vocês. Quer ver? Aqui. Olha só essa música. Vocês conhecem, gente. Fala aí no chat se você conhece essa música.
vocês não conhecem, a tarefa de casa, né? É pegar esses slides aí e ver todas essas músicas, pelo amor de Deus, hein? E aí, gente? Opa, deixa eu ver se tá passando o slide para vocês. Aqui. Vou correr um pouquinho, que eu tô no final. Aí nós temos a figura dos 8 batutas. É um conjunto de choro, né? Criado pelo Pixinguinha e o seu parceiro Donga, que é um parceiro violonista, que é um grande amigo dele. Foi criado em 1919 na sala de espera do Cine Palais. Aí, gente, eles ficaram tão queridos que eles eram mais esperados até que os filmes, né? E eles passaram a tocar lá sempre, nesse Cine Palais. Depois, tocando em altas festas da alta sociedade, né? E aí eles foram fazer a turnê em Paris, em 1922, ficaram 6 meses tocando lá. Olha que bacana, o tanto que o pessoal gostou. E o choro perdeu espaço para Bossa Nova nos anos 50, mas ele retornou com os festivais em 70, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais tempo. Opa, aí. Gente, grandes compositores do choro. Destaquei aqui para vocês o Joaquim Calado, que é aquele da primeira obra, tá? Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, não vou passar esse áudio, mas depois eu quero que vocês ouçam. Pixinguinha, que falamos, nosso mestre do carinhoso, né? Vila Lobos, que levou o choro para uma parada mais erudita, então isso é massa também, depois vocês dão uma olhada. E Jacó do Bandolim, exímio bandolinista, tá? E na atualidade, eu coloquei aqui no Instagram dele, Hamilton de Holanda. Esse músico aqui é sensacional. Ele não se limita só ao choro hoje, tá? Ele faz música instrumental, mas assim, é bacana vocês conhecerem o trabalho, tá? E por fim, Goiânia, o que que nós temos de choro em Goiânia? Nós temos o chorinho. Alguém de vocês aí já foi no chorinho? Conhece o chorinho? Quem já foi no chorinho? Uma pergunta, pode responder no chat. Ninguém conhece o chorinho, gente? O chorinho fica na Rua 3, tá? Aí, Eloá, aí, em frente ao Grande Hotel. Olha o tanto de gente que dá, gente. É muito legal. Coloquei aqui esse link para vocês lerem um pouquinho sobre. Por causa da quarentena, o chorinho não está acontecendo, claro, sabe? Mas ele acontece nas sextas-feiras, começa ali por volta das 7 da noite. Aí o primeiro grupo a se apresentar é tipo um regional mesmo, tocando música instrumental, chorinho e tal. Depois nós temos um grupo de MPB e depois um grupo de samba. Aí eu coloquei aqui para vocês do lado a minha fotinha aqui, porque esse dia eu cantei samba no chorinho. E foi super legal, gente. Cheio de gente, é muito bacana, a energia é muito boa. Compensa vocês irem com a família, visitarem, tá bom? Conhecerem. E o meu Instagram aí, para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho também, tá bom? Gente, agora eu vou abrir para as dúvidas. Quem está com dúvida? Só não me pergunta coisas que eu já falei. Lá, Maria Eduarda, respondendo a sua pergunta, lá é assim, lá é um edital. Então, eles abrem o edital e vão chamando os cantores. Então, assim, não é sempre a mesma pessoa. Tipo assim, por ano você canta lá uma vez, entendeu? Porque depende do edital. Quem não conhece o chorinho, tem que conhecer. Tarek contou que a família escuta nos encontros de família. Nossa, me chama para essas resenhas. Nunca nem vi, amo essa música, mano, eu também. Não conheço. Gente do céu, tem que conhecer? Meu coração, não sei porquê. Como que vocês não conhecem aqui, meu Deus? Tá, poderia explicar de novo o contexto histórico do choro? Ah, Enzo, eu vou fazer o seguinte, porque meu tempo está acabando aqui. Eu vou deixar esse vídeo lá na plataforma Google Sala de Aula, tá bom? Porque aí fica melhor para vocês, vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem. Beleza? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver a cara de vocês. Oi, Hector. Gabriel Elias. Gabriel Elias tá aí, ó. Olha, tá ao ar livre. Muito bom, Gabriel. Tô morrendo de calor aqui. Deixa eu ver quem mais.
Vocês não ativam a webcam de vocês. Sara! Oi, Sara! Liga a webcam, gente! Gente, é isso então. Já que ninguém tem dúvida, um grande beijo para vocês, viu? Tô morrendo de saudade de vocês. Quero que as aulas voltem logo. Beijo, até mais, viu? Tchau, professora. Tchau! Tchau, professora. Tchau!